Irmãos, graça e paz, bom dia a todos, né? Bom dia para os brasileiros. Nós temos gente importada na live hoje. Eu tive que falar boa tarde. Nós vamos fazer uma live hoje sobre casamento. Nós temos várias perguntas aqui. Vocês podem fazer perguntas aí, né? Dentro do tema, obviamente. E se der tempo, a gente comenta sobre esse assunto maravilhoso. Isso faz parte de um projeto nosso, com a Cleo, com o Nata, de trabalhar esse discipulado, principalmente com irmãs que está saindo desse contexto de seita, da congregação cristã no Brasil. E o tema escolhido para essa manhã é sobre casamento. Não sei se nós vamos conseguir tratar de todas as perguntas, mas nós vamos começar hoje. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Alane, que vai estar conversando com a Cleo, dando contribuições, fazendo pergunta. Espero que seja um tempo maravilhoso junto com essas irmãs aqui. O Nata não vai estar porque ele está trabalhando, não conseguiu esse tempo, mas nós estamos juntos aqui nessa live. Graça e paz a todos. Já tem gente aqui saudando, dando bom dia. Bom dia a todos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a Alane, que já está aqui. Alane, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Graças a Deus. Alane, é uma alegria estar com você aqui novamente na nossa live. Nós vamos falar sobre casamento com a Cleo, com você, e tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. Se Deus quiser. Deixa eu chamar a Cleo aqui. Cleo, graça e paz, Cleo, bom dia, né? Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Cleo. Você conhece essa irmã do teu lado aí, Alane? Pois é, você conhecer essa irmã do meu lado aí através da sua live. Você é o culpado por conhecê-la, sim. Que maravilhoso, Cleo. Muito bom saber que... Deixa eu me arrumar aqui. Maravilhoso, né? Cleo, hoje o nosso tema é casamento, hein? Meu Deus do céu. É o quê? Uma conversinha por umas 3 horas, Cleo? Pode ser, vamos lá. E ainda vai ser pouco, hein? Maravilha. Eu acho que é um tema muito importante, porque nós temos uma visão, principalmente quando você não tem contato com a palavra de Deus, nós temos uma visão mundana sobre casamento, né? Visão mundana. Às vezes, quem vem desse contexto que nós viemos, né, Alane? Mundanismo é o quê? Né? É pintar unha, cortar cabelo, é se arrumar, isso é ser mundana. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber que nós somos extremamente mundanos. E um dos temas onde nós vemos esse mundanismo nas nossas práticas, no nosso pensamento, é dentro do casamento. E a nossa ideia aqui é reformar também o casamento, né? Já que nós somos aí da teologia reformada, então nós temos que reformar, né? Ou voltar à forma original do casamento proposto por Deus nas Escrituras. Correto, Alane? E daí, por onde nós começamos essa conversa, Alane? Dá uma ideia aí para nós. O que nós vamos falar com a Cleo aqui sobre casamento? Acho que tem que começar do começo, Fernando, porque o negócio é fundo. É fundo? É fundo, né? Acho que até a mesma questão do pra que a gente casa, né? Verdade. Porque a gente que veio de lá, era assim, ó, a gente casa... É melhor casar para não abrasar. Bem lembrada. Uhum. Só que era isso, né? O casamento era uma fuga dos pais. Tem muito isso, né? Aquele pai que não deixa você ir para o cinema, não deixa você ir para o circo, não deixa você ir para o shopping, e aquelas coiseiras de adolescente, né? A pessoa, então, vou casar e vou ter uma liberdade, vou ter minha casa, vou poder fazer, ou casar para não abrasar. Olha essa, Cleo, essa é porque o apóstolo Paulo falou, né? Melhor casar do que abrasar, né? Então, eles pegaram isso aí e falaram, gente, você está com muita vontade aí sexual, os hormônios estão à flor da pele, então faça o seguinte, quer extravasar? Arruma um casamento e lá você bota aí esses hormônios para fora,
E isso é um problema muito grave, né? Geralmente costuma ser. E a nossa primeira pergunta, Alane e Cléo, então qual é o propósito de Deus para o casamento? Já que nós entendemos que o casamento não é algo criado pela sociedade, é uma instituição divina, é o próprio Deus que idealizou isso. Então, qual é o propósito para o casamento? Pode ir, Cléo. Porque o meu propósito, depois eu falo o que era o meu propósito. Deixa a Cléo falar segundo a Bíblia. Tá bom, tá ótimo. Eu gostei, né, quando o Fernando dá essa entrada, e ele fala assim, né, nós precisamos resgatar, né, as bases, o fundamento. E eu penso que quando nós compreendemos essa base, quando nós compreendemos o fundamento, né, inclusive para a própria criação humana, a gente entende quase tudo, né? Quase tudo daquilo que foi revelado para nós. E quando se trata do casamento, eu preciso voltar lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Nós vamos falar alguns versículos, eu não sei como que é a disponibilidade aí, Fernando. Eu, por mim, se quiser ler os versículos, né, para as pessoas saberem, se quiser deixar para ler depois, né? Alguns deles eu tenho na memória, eu sei falar o conteúdo, né? Mas se tiver condição, a gente lê. Então, nesses textos, né, nós vamos ver escrito lá assim, né, 1:26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais, sobre toda a terra, sobre os répteis que rastejam. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No original, todo mundo sabe, né, que aqui é macho e fêmea. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai a todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Se nós formos observar e analisar a essência aqui da criação, eu acho que esse aspecto de macho e fêmea a gente vai retomar, né, a esse aspecto, mas é entender aqui, olha, qual é o propósito? Vamos pensar primeiro no meu propósito como ser humano, no seu propósito como ser humano. Nós somos criados para espelhar e representar Deus aqui, tá? Então, acho que é importante a gente entender o propósito ao qual nós somos criados é para representar e para espelhar Deus aqui. E quando nós estamos também pensando na questão, né, de homem e mulher, você percebe claramente no sede fecundos, que é para espalhar a glória de Deus. Então, nós podemos encontrar aqui 3 aspectos já de antemão sobre a criação do homem e pensar um pouquinho, não se resume a isso, mas para a gente poder começar já a pensar sobre o casamento, né? Qual seria, então, o propósito? Espalhar, quando nós reproduzimos enquanto espécie, espelhar, que as pessoas vejam Deus através de nós, e representar, que seria, então, de acordo com o governo. Tudo isso tendo em vista que a nossa vida, ela não tem outro foco, ela não tem outro propósito que não seja a glória de Deus. Então, a nossa centralidade não está em nós mesmos, mas em Deus. Agora, vamos pensar no propósito em si do casamento. Eu te convido para ir lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Agora, vamos pensar assim, ó. Nós vimos que Deus criou um projeto específico para criar o homem. Eu acho interessante a gente pensar isso aqui. Às vezes parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver com o assunto que a gente vai discorrer. Depois que Deus criou todos os seres, que Deus deixou o planeta e o universo totalmente constituído,
pelo poder da sua palavra, observe que aí ele vai fazer um projeto agora, né? Ele vai expor o projeto. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Eu não vou discutir aqui a imagem e semelhança, né? Porque não é o foco, mas eu quero que pensar nisso. O homem não foi feito ao mesmo tempo que os animais e nem nenhum outro elemento criado. Ele foi feito à parte. Inclusive, se a gente for pegar Gênesis 2:7, você vai ver que então formou Deus do pó o homem. Ele fez com a própria mão o homem. Então, perceba que é um projeto especial, ele é diferenciado dos demais, exatamente porque o homem vem com o propósito de representar o próprio Deus aqui na Terra. Então, nós estamos pensando aqui em Adão. Sabemos que Adão foi feito fora do jardim, colocado ali dentro do jardim. Deus deu a ordem para ele. E aí, então, vamos pensar agora esse homem sozinho ali dentro do jardim. E aí, o que nós vamos entender? Gênesis 2, desculpa. Então, no Gênesis 2:18, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idôneo. O que é importante aqui, principalmente para os solteiros, né, começar a pensar? Adão, ele não começou a reclamar, que ele estava vendo todo mundo com seus parzinhos, que estava todo mundo feliz, e ele era o único ser infeliz porque não tinha nenhuma pessoa igual a ele. Observe que quem percebeu a solidão, vamos dizer assim, do homem, não é nem a solidão, mas a necessidade de que o homem tivesse uma esposa, foi o próprio Deus. O próprio Deus teve a iniciativa de criar a mulher para o homem. Isso, às vezes, tem a tendência de ofender um pouco a mulher, né? Exatamente por causa do pecado. Nós precisamos entender que nós fomos criadas para o homem. Isso, inclusive, está lá em 1 Coríntios 7:18, a gente pode depois estar vendo isso. Mas a gente já precisa entender esse princípio. A mulher foi criada para o homem. Cleo, foi criada para o homem em que aspecto, em que sentido? O texto deixa claro, para ser uma auxiliadora idônea. Ou seja, Deus cria uma mulher, né, do próprio homem, inclusive, para que ela venha como auxílio, para que ela venha como ajudadora desse homem. Essa palavra auxílio também, tanto no grego quanto no hebraico, ela está relacionada a Pai, Filho e Espírito Santo dentro da Trindade, onde cada um tem um papel, cada um tem a sua função, mas todos harmonicamente, equilibradamente, intimamente, na unidade espiritual, cumpre cada um o seu papel. Então, é importante a gente entender também aqui, quando Deus está pensando nesse propósito, né, da criação da mulher, essa ideia de auxílio, essa ideia de ajuda. Aí, o que é importante a gente pensar, né? Já desmistificar, não sei se a Alane vai falar um pouco sobre isso, né? Mas nós, mulheres, principalmente, que somos dadas, né, ao romantismo, nós temos a tendência de achar, assim, né, que o casamento é para ser feliz, o casamento é para fazer o outro feliz, o casamento tem que ter o romantismo, se não tiver o romantismo não está legal. Aliás, não está legal a minha câmera aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer minha câmera também ficar legal aqui. Hoje eu estou brigando com ela aqui o tempo inteiro, não sei se vocês estão percebendo, né? Não estou achando foco. Assim como nós, mulheres, não encontramos o foco na questão do casamento, né? Então, o que é importante a gente perceber? Quando nós não temos esse foco, que é esse que está sendo dito aqui, entender que o próprio Deus tomou a iniciativa de criar a mulher para ser uma auxiliadora idônea, quer dizer, que lhe corresponda, idônea, que lhe corresponda, que seja de acordo com a espécie humana, para ser esse auxílio. O que eu preciso entender? O que está aqui em vista em termos de propósito de Deus não é a felicidade do homem, não é o romantismo,
Não é, eu vou casar porque agora recentemente, porque eu quero fazer alguém feliz. Não é isso. O propósito aqui é um no seu papel, o outro no seu papel, cada um cumpre a função de glorificar a Deus, de acordo com aquilo que nós vimos lá em 1, 26, 27 e 28. Então, todo o contexto do casamento, ele tem que ser voltado para um compromisso, em primeiro lugar, com Deus, com base no que Deus definiu. Então, acho que um pouco aí seria essa ideia, não sei se eu consigo deixar claro aí, né, a questão do propósito, né, só assim reiterando, né, que o propósito não é ser e nem fazer feliz, isso é bônus. Cléo, mas então você está me falando de casamento. Não é essa a ideia, nós estamos falando de propósito. Agora, ser feliz, fazer feliz, desfrutar, é bônus, e graças a Deus por isso. Tá? Mas propósito é esse aqui que eu tentei mostrar para vocês. Dúvidas aí? Cléo, maravilhoso, você falou aí esse ajudar, estar dentro aí, traz alusão a essa economia da Trindade também, Pai, Filho, Espírito, e é maravilhoso você ver Cristo em tudo submisso ao Pai. Ele foi obediente ao Pai até a morte. E essa submissão de Cristo a Deus, em momento nenhum, faz Cristo inferior a Deus, né? Ele, sendo Deus, ele se aniquila, ele se faz inferior a anjos, ele obedece, obediência que leva ele até a morte, mas em nenhum momento, mesmo sendo submisso, em momento nenhum ele é inferior a Deus, ele é igual a Deus, ele é o próprio Deus, né? Então essa submissão para nós, a nossa cultura, ela já por causa dessa luta aí de classes, né? O proletário contra o seu algoz, ali, essa luta de classes, na nossa mente, submissão sempre é inferioridade, mas na economia da Trindade não tem nada disso, né? Ser submisso, ser auxiliar, na verdade, e é engraçado porque tem várias referências nas Escrituras que Deus, ele é o nosso auxiliar, o nosso ajudador, e óbvio que Deus não está abaixo de nós, né? Então, esse auxiliar, essa submissão não quer dizer inferioridade, né? Mas trabalho para realizar aquilo que você falou, espalhar, espelhar e representar a glória de Deus. E essa submissão não faz você inferior, mas difundir a glória de Deus em toda a terra. Inclusive, isso de espalhar, espelhar e representar, Adão falhou, o primeiro casal falhou. Depois Deus chama o Adão coletivo, que é o próprio Israel, para espalhar, espelhar, representar, e também falhou. E aí que vem Cristo, né, que é o noivo, o cabeça da igreja, junto com a igreja, e eles sim vão cumprir esse papel de espalhar, espelhar e representar a glória de Deus no mundo. Mas o ponto é, submissão não tem nada a ver com inferioridade, mas cumprir o papel nobre que é espalhar a glória de Deus. Eu só queria fazer um gancho aí, se você me permite, claro. Essa questão da disputa, porque existe muito essa questão da competição, né? Muitas vezes sim, entre homem e mulher, que vai gerar todo esse debate da submissão e da liderança. Só lembrar que lá em Gênesis 3, né, no versículo 17, no versículo 16, depois da queda, quando ele fala assim, né, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você percebe que essa disputa de submissão e liderança, ela começa aqui com a queda. Ela é consequência da queda, porque no plano original de Deus, a ideia era harmonia. Mas a queda, exatamente porque ela passou por cima da autoridade do seu esposo, lá em Gênesis 3:6, é que resultou como consequência nessa questão da mulher achar que ela pode, que ela manda, que ela define, que ela decide, que ele é um banana, exatamente por conta da queda. Então, eu acho importante também a gente lembrar esse aspecto. Alane, você ia falar uma coisa aí que você colocou no começo, antes da Cléo falar? Explica para nós aí.
É, porque a Cléo falando é maravilhoso, né? A gente sempre aprende, é isso que eu acho demais, né? E quando a gente pergunta para nós que viemos de lá, o que é o propósito do casamento? Então, o primeiro propósito do casamento é não pecar de morte. Segura, né? Tem que segurar bem para não pecar de morte. Então, esse é o primeiro propósito. A gente casa para não pecar. E me interpelou muito quando ela disse, né, do ser feliz, fazer feliz e o desfrutar. Porque a gente inverteu tudo, né? A gente casa, porque a gente, muitas vezes, né, como você falou no começo, tem gente que vai querer fugir de um ambiente opressor e quer ter liberdade, então ela quer ser feliz. Ela quer ser feliz também, ela ou ele quer ser feliz porque ela quer encontrar alguém que faça ela feliz. Então, volta de novo pro próprio egoísmo da pessoa, né? Volta para ela. Então, ela quer encontrar um homem, uma mulher que faça ela feliz, porque até então ela não é feliz, ou então que complete essa felicidade dela. Então, mais uma vez, desfoca de Cristo, né? Que não é ele, não é Deus que é a nossa completude, não é ele que é a nossa alegria, não. É o outro que vai me fazer feliz. Depois, o desfrutar, então a gente casa e a gente vai buscar a palavra porque a gente quer desfrutar, a gente quer ser abençoado, a gente quer ter promessas, a gente quer saber que Deus está confirmando aquele casamento e vai ser uma bênção, então a gente quer desfrutar. E no último caso, com um pouquinho assim de esforço, a gente casa para fazer alguém feliz. Mas é bem nos últimos casos, né? A gente fala, não, eu vou casar porque esse é a pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida, então eu vou fazê-lo feliz. Isso Então, dura realmente até a primeira briga, né, Alane? Até você conhecer o primeiro pecado do teu marido, você fala, não dá para fazer esse cara feliz, ele não merece. Não merece. Não merece. Então, a gente começa pelo bônus, faz mal feito o bônus e tá longe do propósito de Deus. Perfeito. E aí você vai ter um problema, né? Porque é o que você falou. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer aqui para a Cléo. Olha a consequência. Eu sou mundano, eu tenho a mente mundana. Então eu vou casar para ser feliz, para preencher. Cada panela tem a sua tampa. Isso é muito legal, né? É um pensamento legal e extremamente mundano, né? Então não tem nada de legal nisso. Cada panela tem a sua tampa, ou seja, eu não sou completo, né? Já é um problema, porque em Cristo você deveria estar realizado. Mas ok. Aí eu vou achar alguém que vai me completar, né? E eu achando essa pessoa que me completa, então eu sou uma pessoa perfeita. Se essa pessoa não me completou, então não era ela a pessoa certa. Eu não estou casado com a pessoa certa. Vai vir um dilema do CCD, mas eu busquei a palavra, Deus falou que era. Por que está dando errado? Né? Por que essa tampa não fecha? Né? Então a pessoa casa cedo com medo de pecar, com medo da fornicação, e depois ela descobre que ela casou com um pecador. Né? E que o cara não vai completar ela em coisa nenhuma e vice-versa. E eu não tenho amor. Eu estava na flor daquela emoção, das paixões, e eu não amo. Eu percebi que eu não amo, eu não quero esse camarada, eu enjoei dele, eu não aguento mais essa mulher, eu não quero voltar para minha casa. E agora, Cléo, eu não amo essa pessoa. Eu tinha uma compreensão errada do que é casamento, casei apaixonada, mas eu não amo, eu vi que eu não tenho interesse nenhum. O que eu faço agora? Aí, Fernando, são duas compreensões erradas. Vamos lá. Né? Não é uma compreensão errada, são duas, tá? A primeira compreensão errada é essa questão do propósito, que a gente já acabamos de falar. E a segunda compreensão errada é sobre o conceito de amor. Esse amor da tampa e a panela, ele é uma transliteração, vamos dizer assim, né, do amor romântico, Romeu e Julieta, alma gêmea, né, dos tempos aí da Idade Média, do século XII até o século XV, né? Então, incrivelmente, é uma criação humana e que chegou na cultura ocidental, adentrou as portas da igreja, né? E, obviamente, nos atingiu. Por quê? Porque nós, eu creio aí que tanto homens quanto mulheres, passamos a acreditar nesse amor romântico. E só que para lembrar, às vezes dá a impressão assim, da gente ser uma frieza total e não ter emoções. Não é disso que nós estamos falando, só para deixar isso bem claro, tá? Uhum. Nós estamos falando aqui de fundamentos, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é sobre o conceito de amor bíblico, tá? Então, se eu já entendi
que Deus me criou, agora, enquanto mulher, para o casamento, para ser auxiliadora do meu esposo, então a primeira coisa que eu preciso entender é: amor não é sentimento, tá? E o amor que eu preciso desfrutar dele é aquele amor que eu tenho a Deus numa disposição em obedecer ao Senhor na prática de servir ao meu marido. Presta bem atenção nesse detalhe. Então, o amor é quando eu disponho o meu coração a amar obedecendo a Deus, obedecendo por amor a Deus, eu sirvo ao meu marido. E é interessante a gente falar sobre isso, porque as mulheres, no contexto judeu, quando elas eram repudiadas, né, nos seus casamentos, que ali tinha aquelas escolas que defendiam, né, inclusive por causa de Deuteronômio 24:1, né, defendia o divórcio. Então, a mulher não fez o feijão direito, ou sei lá, o que ele acha, entendesse que fosse indecente, então poderiam se separar. Por quê? Porque não tinha amor, né? E elas estavam ali livres, né? Isso acabou até gerando uma discussão sobre a questão do divórcio. Então, o que faz, né? Primeira coisa que eu preciso fazer: aprender como amar o meu marido biblicamente. Primeira coisa que eu preciso fazer: o que é o amor bíblico? Então, na nossa cultura ocidental, eu preciso identificar esse amor romântico, essa coisa do ser, do fazer feliz, como uma ideia criada, como eu falei para vocês, ali na Idade Média, né? De que o que segura o casamento é o amor romântico, é o sentimento, é a emoção, é a afetividade. Então, quanto eu sinto, eu amo. Então, se eu sinto, eu tenho emoções, eu fico. Se não, não há mais motivo para que a gente continue junto. E se eu não amo, eu sou uma pessoa hipócrita. E se eu sou uma pessoa hipócrita, eu não vou viver de hipocrisia, porque eu não sou falsa. Então, eu quero mais me separar mesmo. Veja bem, a hipocrisia não está biblicamente relacionada ao que eu sinto, ao que eu penso, tá? Ela está relacionada se eu obedeço ou não ao que Deus mandou. Então, a hipocrisia... Muito bom esse conceito. Peraí, para mim é novo, muito bom. Repete para nós aí. Quando é muito bom, ele repete. Na verdade, vos digo. Então, hipocrisia não está relacionado com aquilo que eu sinto. Eu não sinto, então eu tenho que falar, porque eu não sinto isso. Não é isso a hipocrisia? Do tipo assim, eu não vou ser hipócrita, ficar vivendo com homem. Eu vou falar homem porque eu sou mulher, tá bom? Certo, mas isso é via dupla, né? Vale para o homem também, né? Eu não vou ficar vivendo com esse homem. Eu não amo, então eu não sou hipócrita. A verdade é, eu não amo, então eu vou separar. E pronto, acabou. Não é isso aí. O fundamento não é esse, tá? O fundamento é o quanto eu entendi o propósito de Deus para o casamento, o quanto eu amo ao Senhor, o quanto eu estou disposta a amar o meu marido, servindo no propósito como auxiliar, para que ele cumpra o papel dele e nós dois juntos glorifiquemos a Deus. Eu fazendo a minha parte e ele fazendo a parte dele. Então, fora disso é hipocrisia. Fora disso é hipocrisia. Por quê? Porque você percebe que não está relacionado com romantismo. Não é sentimento. Então, eu não espero sentir nada. Eu disponho meu coração. Eu vou ou não vou obedecer a Deus? Ponto. Caramba, Cléo, mas isso que você está falando traz todo o fundamento do evangelho. Porque o que você está falando? Olha, eu, Fernando, digo que crie em Jesus. Todo mundo fala isso hoje, né? Crie em Jesus. Mas isso implica muitas coisas, porque Jesus, ele amou eu sendo pecador, né, sendo miserável, né, não tinha nenhuma paixão. O que havia entre eu e Deus era inimizade, né? Mas por amor ele deixou a glória, nasce aqui nesse buraco aqui,
né, nesse vale de dores, morre pelos meus pecados, me ressuscita, me lava com o seu sangue, me adorna e me chama agora de filho, né, de irmão, de noiva. Ele me amou. Se eu realmente creio nisso, isso tem que transformar a maneira que eu vivo. Por que que eu não amo? Por que que eu não perdoo, sendo que eu fui perdoado? Sendo um pecador miserável. Né? Como que o meu amor pelo meu cônjuge está pautado em sentimentos, sendo que Cristo não me amou pautado em sentimentos, mas em atitude de sacrifício. Então, esse evangelho de fato que eu digo, que eu creio, não mudou nada a minha vida dentro de casa. Porque eu só amo o meu marido se for recíproco. Mas eu nunca dei nada a Deus para ele me amar, a não ser ofensas e pecados. Então eu estou sendo um hipócrita. Esse evangelho que eu digo que eu creio, esse Jesus que eu digo que eu creio, que mudou minha vida, não mudou coisa nenhuma. Isso é hipocrisia, segundo a definição que você deu aí, maravilhosamente. Correto, Alana e Cléo? Então, aí eu só quero complementar a sua fala, que eu acho importante, né? E a gente deve, com certeza, essa é a perspectiva, levar para Cristo. Lembra que o amor bíblico de Cristo, né? E nós o imitamos, então ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. E o detalhe importante é quem ele serviu. Ele serviu pecadores, ele serviu hostis, ele serviu rebeldes, ele serviu violentos, ele serviu pessoas que o ofendiam constantemente, que o rejeitavam constantemente, que entregaram ele numa cruz. Esse é o amor bíblico. Ele demonstrou obediência total e absoluta, de modo imparcial. Esse é o nosso modelo. É simples assim. Ah, mas eu amo ele, não é recíproco. Ué, mas espera aí. Quando que foi o recíproco o amor nosso com Deus? Ele deu todas as coisas, o que nós devolvemos para ele é pendurar ele numa cruz. Não casa essa reciprocidade com o evangelho. É hipocrisia, você está sendo hipócrita. Muito boa essa definição, né, Alane? Sim, sim, maravilhosa. Ela tem até um livro do C.S. Lewis que ele fala dos 4 amores, né? Sim. E aí ele vai falar desse amor fraterno, né? Entre família, amizade, o amor eros, né? Esse amor erótico, assim, no sentido de mais tem uma inclinação mais da sexualidade. Paixão, né? De paixão, tal, que eu acho que é esse amor que a gente está acostumado a esperar do outro, né? E depois tem esse amor incondicional, que é o amor ágape. E esse, inclusive, esse é um dos erros que a gente vai encontrar lá na tradução depois, que na Bíblia que a gente usava, Cléo, que era do 1 Coríntios 13, quando fala que sem o amor nada seria, e aí eles traduziram como sem a caridade ou nada seria, né? Então, usando que a gente só pode ir para o céu se a gente tiver a caridade. Quando, na verdade, a gente só pode... nós iremos para o céu porque nós vamos ter esse amor ágape, né? O amor incondicional, que não é nosso, foi o amor de Cristo por nós. Então, até por uma questão até de tradução bíblica e por se afastar realmente dos termos, né? De colocar amor para tudo e dizer que tudo é amor, não saber diferenciar uma coisa da outra, as pessoas falam, eu não tenho amor. Às vezes ela não tem mais atração, né? E a gente usava que termo, né, Fernanda? A gente usava assim, incompatibilidade de gênios. Um nome bonito para um pecado horroroso, né, Alane? Como é que é? Incompatibilidade de gênero. É engraçado, a nossa sociedade, Cléo, ela tem uma agilidade para dar nomes bonitos para coisas horríveis e pecados condenáveis, né? E esse é um nome bonito, foi incompatibilidade de genes. É ridículo. Até porque se você for pegar o índice cartorário dos divórcios no Brasil, eu não sei no mundo, mas no Brasil, o maior percentual de justificativa para o divórcio é exatamente esse: incompatibilidade de gênero. E é interessante, né? É um dado factual, né? E porque tudo isso, eu acho que vale a gente lembrar, porque nós acreditamos na mentira proposta por Satanás. Se você lembra lá, né, em Gênesis 3:6, o que a Eva fez ali juntamente com Adão? Delegou o sistema ideológico
a Satanás. E Satanás, ele trabalha com mentiras. Então, ele vem fazendo isso ao longo dos séculos. Hoje, por exemplo, não é mais o amor romântico que determina uma relação entre um homem e uma mulher. Inclusive, já não é mais nem entre mulher e homem as relações. É o amor confluente. Então, o amor, aquele amor antigo não existe mais, aquele amor romântico também não, agora é o amor confluente. O que é o amor confluente? Enquanto eu tenho atração, enquanto eu estou com a pessoa, ok, mas se eu estou com ela agora, mas daqui a uma hora eu sentir atração por outra pessoa, qual é o problema eu ir lá e beijar e ficar com ela? Inclusive, avançar um pouco mais. Hoje, é esse amor que a sociedade, que a ideologia se baseia para suas relações. Então, não é mais amor romântico, nós já estamos até atrasados, porque agora é o confluente. Por que eu estou falando isso? Porque isso entra na mente como proposta satânica, intencional, né, formalizada, veiculada através das mídias, nos diferentes meios de se fazer chegar isso à nossa mente, e nós rejeitamos o original, como foi colocado aqui hoje por vocês, nós deixamos o fundamento e passamos a acreditar nas mentiras. E aí, o que nós vamos ser? Frustrados, infelizes, e tudo isso que a gente já conhece sobre os relacionamentos. Só acrescentando aí para vocês. Cleo e Alane, como nós lidamos com isso? Cláudia Barbosa fez um comentário legal aqui. Nunca vi isso. Ter que viver sem gostar. Nunca vi. Assim, como que lida com isso, Cleo? Eu não gosto da pessoa. Você não me entende? Eu tenho ranço. Essa pessoa entra aqui, eu tenho vontade de sair. Eu fico no trabalho até 8 horas da noite para não ver aquela pessoa. Eu perdi tudo, atração, gosto, tudo, nada. O que faz, Cleo? O que aconteceu? Aí algumas perguntinhas precisam ser feitas, né? Por exemplo, primeiro, quando você casou, você gostava? Segundo, você nunca gostou? Terceiro, você realmente entendeu o propósito do casamento? Quando você casou dentro do propósito definido por Deus? Quem definiu o propósito para você? Com quais critérios você escolheu o seu parceiro ou a sua parceira? Então, se você casou com o propósito de ser feliz, então, né, há o que considerar. Agora, a pergunta não é ter que viver sem gostar. A pergunta é, eu sou feliz no meu casamento, não porque eu goste ou não goste, e nem porque ele gosta ou não gosta, mas porque eu estou dentro do propósito de Deus, cumprindo o meu papel para glorificar ao Senhor, e a minha disposição ela é inteirinha em amar a Deus, obedecer e fazer a sua vontade. Então, o amor, o gostar, o meu gostar ou gostar do outro a mim, ele é insuficiente mediante a satisfação que eu tenho em Deus, e eu não vou viver uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, porque eu não sinto emoções ou não tenho sentimentos, afetividade por essa pessoa. Mas eu me vejo satisfeita em Deus, então eu vou cumprir o que ele disse, que é até que a morte me separe. Ô, Cleo, você percebe que essa resposta que você está dando, você está partindo do pressuposto que a pessoa foi regenerada e ela ama Deus acima de todas as coisas? Não dá para falar isso para uma pessoa que não aconteceu nada com ela? Fernando, isso é fundamental, porque eu aqui lembro do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo disse? Uma pessoa do mundo, ela acha as coisas de Deus louca. Então, eu sei que eu estou tendo aqui agora uma avaliação, um julgamento de louca, embora eu não estou falando, vocês estão percebendo o que eu acho, nem o que eu sinto, nem o que eu penso. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Então, indiscutivelmente, se a pessoa não nasceu de novo, se ela não entendeu o perdão de Cristo que ela recebeu, se ela não entendeu o preço que
Cristo pagou, ela vai ter problemas, com certeza, nessa questão. Porque ela não tem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo ela não vai entender o propósito e jamais ela vai amar a Deus acima de todas as coisas e servir o seu marido por causa de Deus e para Deus. Então, sim, sem uma pessoa ser regenerada, é o mundo. E não tem como a gente discutir com ela. Querido, isso que a Cleo está falando, você pode usar como aquelas perguntas que você faz. Será que eu sou salvo? Tá aí um bom tópico para você analisar a tua vida para ver se realmente você é salvo. Entre o gostar do teu marido e gostar dos mandamentos de Deus, João vai dizer lá na carta que ele escreve para ver se você de fato é um salvo. O salvo ama mandamento. E se Deus mandou, isso me alegra. Eu me satisfaço, eu medito na lei de Deus dia e noite. Um ímpio não consegue entender isso. Para ele, a minha vontade, o meu sentimento está acima da vontade de Deus. Não interessa se Deus mandou, o que Deus acha do casamento. É claro que quando dá problema no casamento, eles vão atrás de Deus. Aonde estava Deus? Como é que Deus deixou isso acontecer com a minha família? Mas ele nunca foi atrás de saber os mandamentos de Deus, os princípios de Deus e tal. Mas um cristão, somente um cristão pode entender isso aqui. Não, entre os meus sentimentos e a vontade de Deus, o que me alegra é a vontade de Deus. E é uma coisa engraçada, né, Alane? Quando você se submete à vontade de Deus, o amor, ele nasce. O amor nasce daí. Não é verdade? Quando eu falo, Deus é autoridade, ele é soberano, ele é meu Senhor, porque as pessoas gostam do Jesus Salvador. Mas esquece que esse Jesus Salvador também é nosso Senhor. Mas quando nós submetemos ao senhorio de Deus, parece que eu começo a amar inimigo, eu começo a amar pessoas difíceis. Isso é real, Alane? Isso é real, Léo? Falando? Nossa, com certeza, porque se não for uma transformação mesmo divina, uma ação divina, a gente não dá conta. Não dá. Você vai olhar para aquela pessoa, você vai ter raiva dela, vai lembrar de tudo que ela fez, você vai lembrar das palavras, vem tudo na sua mente, fica ali rebobinando e voltando, e você não consegue perdoar. Então é somente por uma ação divina, senão você não dá conta, não tem como. Incrível isso. Até quando você... Um aspecto que eu acho importante na sua fala, Fernando, você disse assim, uma das evidências da pessoa ser cristã é essa, né? Se ela ama os mandamentos. E é uma coisa para a gente pensar, porque quem não ama o que Deus ordena aqui não vai gostar do céu também. Perfeito. Tá? Então, pensa sobre isso é sério. E a Érica aí, né, ela está colocando, né, você fixou aí o comentário dela, né, amar a Deus. Então, se eu não entender Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, não tem proposta para mim de vida santificada. É muito importante, é exatamente essa ideia aí. Vou puxar um gancho que a Cleo falou agora e lembrei também. Se a gente ama, né, a gente ama mandamento. Mas, Fernando, quantas vezes você escutou na sua caminhada aí, né, no seu tempo, que você ficou até mais tempo que eu, quantas vezes você escutou os mandamentos de Deus, a explicação dos mandamentos de Deus, o que Deus espera de nós, o que Ele nos ordenou? Quantas vezes? Eu não me lembro. O que nós ouvimos sobre mandamentos de Deus era, na verdade, doutrinas humanas, que Sim. não tem valor nenhum contra a sensualidade do coração, como disse o apóstolo Paulo. Era só doutrinas humanas. Nunca era mandamentos de Deus que transforma a vida, que ilumina os nossos pés, né? Não era. E é justamente por isso que vai ter muita gente que vai continuar casada sem ter realmente o casamento acontecendo, porque ela tem medo de perder o ministério dela, de deixar de tocar, dos filhos serem impactados, visto de mal olhado dentro da igreja, não porque elas amam a Deus, mas é porque elas têm medo das consequências que decorreriam se ela se separasse. Então, eles vivem uma vida transtornada, um casamento de fachada, não por amor a Deus, mas porque eles têm medo dessas consequências, desses ensinamentos. Muito bom, Alane, você tocar nesse aspecto. Por quê? Alguém falou aí sobre a questão do amor a Deus, né? Até para cumprir os mandamentos, você precisa ter o motivo correto. Né? Então, tudo tem a ver com o motivo
pelo qual, o motivo para o qual, né? Então, é por isso que Deuteronômio 6:5 ajuda muito, Romanos 11:36 ajuda muito, 1 Coríntios 10:31 ajuda muito. Primeiro o amor a Deus e depois tudo para a glória de Deus, tudo. Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas a ele, pois seja glória eternamente. Amém. Então, qual é o problema da humanidade, inclusive dos cristãos, né? O desajuste em relação a valores, né? Eu tenho valor, eu preciso, eu sou, eu quero, eu busco, né? Então, essa centralidade no eu disfuncionaliza o fundamento primordial, né? Que é tudo para a glória de Deus, e isso prejudica muito. E o que acontece, né? Infelizmente, vocês têm esse histórico de vocês, mas isso não é diferente, talvez, até dentro das igrejas, que são igrejas bíblicas. Porque se nas igrejas bíblicas, elas não erram por falta de fundamento, elas erram pelo pecado do egoísmo, do egocentrismo, por causa dessa centralidade no eu. Então, esse é o homem, esse somos nós. Não dá para escutar. Tá no silêncio. Agora dá. Agora dá. Não dá para olhar para essa live como uma live moralista. Ah, eu vou aprender com a Cléo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer para dar certo o meu casamento. Não é moralista. Isso aqui esses conselhos é evangélico. Ou Deus transforma o seu coração, ou você continua morto em ofensas e pecado e você precisa se arrepender e crer no evangelho. Não é algo que você pode fazer, que você é capaz de fazer. Ou é a graça operando e transformando o seu coração, ou não tem como, é impossível. A Cléo vai olhar e vai dizer, a Cléo falou, as pessoas vão olhar para isso e vai dizer, isso é loucura. Essa pessoa está falando que é ridículo. E é ridículo, né, Cléo? É ridículo. Se não houve uma transformação, se Cristo não é o teu bem supremo, se Deus não é a alegria da tua vida, olha, não adianta você fazer. Isso é um grande perigo, esse é o limite que a gente chega aqui, em transformar algo santo, que é operado pelo poder da graça, em algo moralista, que é feito pela força do meu braço. Não, agora eu vou resolver o problema do meu casamento. Não, nós precisamos do milagre, que é uma transformação operada pelo Espírito Santo em nós, certo? Cléo, vamos lá. Para coisas mais práticas. Meu cônjuge é agressivo e às vezes me bate. Tenho medo de Deus pesar a mão sobre mim se eu me separar. O que eu devo fazer? Pesado, hein? Aí também, né, ainda mais hoje, na sociedade que nós temos, né, nessa contraposição aí entre machismo, feminismo, enfim, né, essa violência, né, contra a mulher. Então, hoje é um motivo, assim, que você fala, puxa vida, né, é só isso que eu preciso, de levar um tapa. Eu vou lá, faço um BO, e isso já é motivo para eu me separar, porque, afinal de contas, eu sou a vítima. E não, né, o que a gente precisa entender é assim, olha, a gente não pode, de forma alguma, menosprezar o sofrimento da pessoa, a gente não pode negar o fato de que a violência existe, né? Tá aí, as mortes estão aí, os índices estão mostrando, está revelado. Então, não tem como a gente simplesmente olhar para essa realidade e negar, né? Então, não é essa a ideia aqui agora, isso precisa ficar bem claro, né? Inclusive, até porque nós estamos falando num nicho cristão, e dentro desse nicho cristão, nós estamos falando para pessoas que, de fato, foram regeneradas, né? Para eu pôr e ponderar o que eu vou falar aqui, tá? Então, a pessoa tem que ter medo mesmo de Deus pesar a mão dele sobre ela, mas por causa da posição que o marido tem.
Então, lá em Efésios 5, 22, né, ele diz o quê? Que o marido é o cabeça do lar. E ele deve ser respeitado independentemente do caráter e da personalidade dele, tá? Eu vou repetir, o marido precisa ser respeitado independentemente de caráter, de personalidade, se ele bebe, se ele bate, porque se eu tenho medo da mão de Deus pesar sobre mim, eu preciso ter medo da mão de Deus pesar sobre mim pelo motivo correto. E o motivo correto é que o meu marido, ele é o cabeça do meu lar, ele é o meu líder. Então, eu preciso entender isso como fundamento para o meu relacionamento. Agora, o meu marido me bate, o meu marido me humilha, o meu marido me constrange, o meu marido está me traindo, o meu marido está em adultério. Eu, esposa, que entendi o propósito, que entendi o fundamento do casamento, eu recebo todos os recursos a respeito de autoridades que Deus me deu para me defender. Então, eu tenho todos esses recursos. Quais são esses recursos? Em primeira instância, eu estou falando aqui para cristãos. Por favor, entenda para quem eu estou falando. Eu tenho Mateus 18. Então, em Mateus 18, versículo 15 até o 18, eu vou ter ali qual deve ser o procedimento quando eu tenho alguém pecando contra mim. Então, tem todos os passos ali. Até eu primeiro vou com ele, eu levo testemunha, depois eu levo alguém da igreja, depois eu entrego isso para realmente os líderes eclesiásticos estarem tomando conta, a resistência, a rebelião, a insubordinação. Então, eu sei, por exemplo, lá para Romanos 13, que Deus instituiu autoridades. Então, se essa pessoa chegou a esse ponto, chegou a esse nível de ser cuidada, de ser atendida, de passar por todos os processos cabíveis, né, de a gente tentar solucionar esse problema, então Deus deixou o recurso jurídico, que se eu precisar buscar, eu devo, eu posso, e eu não tenho problema com isso como cristão, se for necessário, para a vergonha do crente, para a difamação, muitas vezes, do nome de Deus, porque isso, muitas vezes, suja a reputação, suja o nome de Deus, porque onde já se viu, né, cristãos chegar a esse nível, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Mas, se for necessário, eu tenho todos os recursos dados por Deus para me proteger de toda e qualquer espécie de violência, tá? Então, Cléo, mas as autoridades negligenciam. Ok, isso é problema do pecado, não de Deus, porque Deus instituiu, Deus nos concedeu, né, esses recursos para nossa proteção. Cabe a mim, como esposa, estar focada no meu papel, diante da glória de Deus, obedecê-lo no que é minha função e ter coragem de seguir os passos por amor e temor a Deus, sabendo que eu posso sim correr riscos. Eu posso sim correr riscos. Mas entre temer a homens e a Deus, o meu foco, a minha centralidade, ainda é Deus que pode fazer perecer, de acordo com Mateus 28, no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, é uma questão de fé, de foco, de convicção e de coragem, por amor e temor a Deus e confiança no que Deus propõe, acima de tudo e de qualquer coisa. Então, a Cléo está falando aí que esses meios que existem para tratar disso, inclusive a justiça, não precisa ter medo de Deus pesar a mão, porque foi o próprio Deus que instituiu isso, né, Cléo? Exatamente. Porque o que acontece? Como a gente inverte o foco, então nós passamos a ter medo das coisas e das pessoas erradas. Exatamente porque nós não confiamos no que Deus propõe. Então, se Deus diz que o casamento é para glorificá-lo,
me deu as formas de fazer isso, eu tenho que confiar que se alguém peca contra mim, de acordo, inclusive, com Romanos 12, é ele que vai fazer a vingança, é ele que vai retribuir. E Jesus já venceu por mim. E é para a eternidade que eu vou. Muito bom. Alane, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, né? Não. Não? Ó, a Ivanete aqui falou algo que eu ia falar que é muito importante. Levei o meu caso para o ministério, foi a pior coisa que eu fiz. Por quê, Cléo? Você falou aí para levar para a igreja. Mas a Ivanete faz parte de uma seita. Eu sei o que acontece dentro de uma seita. Eles não têm Bíblia. Eles são extremamente machistas, não entende nada de casamento. Se o teu marido é um camarada que ajuda o ministério, que tem dinheiro, que carrega em mão do ministério, que executa alguma coisa que a igreja precisa, como eu já vi em vários casos, o ministério vai pisar ainda mais na mulher e vai enaltecer esse camarada. Até eu vi um caso esses dias, levou para o ministério caso de traição. O cara traindo a mulher, o ministério olhou para a irmã, para a senhora ali, e humilhou ainda mais ela. É um servo de Deus, você vai destruir a imagem. É o diabo que está te usando para você querer expor o nome do servo de Deus, que dá tanto lucro na obra. É o camarada que limpava o quintal do cooperador, pintava a igreja de graça, essas coiseiras. Ele humilhou ainda mais a irmã e exaltou ainda mais o camarada que estava ali na prática do pecado de adultério. Então, pelo amor de Deus, gente, a Cléo está falando para levar para a igreja, mas uma igreja bíblica. Quando Jesus falou para levar isso para o teu irmão, levar finalmente para a igreja, é óbvio. Nós estamos tratando, a Cléo deixou bem claro, de um contexto cristão. CCB não é uma igreja cristã, a liderança que está ali não é cristã, você vai se arrebentar. É como disse o caso da Ivanete, levei meu caso no ministério, foi a pior coisa que eu fiz. Se você é da CCB, não leva o teu caso para o ministério. Eles vão te arrebentar. Tá? É isso. Porque eles nem sabem, né, Fernando, o que é disciplina eclesiástica, eles não fazem ideia. Eles pegam esse Mateus 18 para justificar que quando tem 2 ou 3 ali unidos, eles vão orar e o que acontecer ali, Deus está junto. Exato, é isso que eles pegam do Mateus. Exatamente. Eles não conhecem o que é evangelho, eles não conhecem qual é o propósito de um casamento, eles não sabem qual que é o papel do marido e da mulher, né? É totalmente, a decisão deles é aquilo que vai trazer mais glória para a igreja. Vai esconder a igreja ou vai sujar o nome da igreja? Se for sujar o nome da igreja, abafa o caso. Se for tirar alguém do ministério que nós queremos tirar, então joga o caso no ventilador. Não tem nada a ver com Bíblia, com glória de Deus, com evangelho, nada. Gente, não, CCB não é igreja. Quando a gente fala leva para o ministério, é leve para pastores sérios, para uma igreja séria. Eu sei que vocês que estão dentro da bolha CCB nem imaginam que isso existe, mas existe. E funciona. Tá? Funciona. Eu sei que a mente de vocês dentro da CCB não consegue entender algo fora da CCB. Mas existem igrejas bíblicas, como você está vendo aqui a Alane, a Cléo, pessoas sérias que amam a palavra, que amam o Senhor e têm cuidado com as pessoas, com a vida espiritual das pessoas, de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, se você é da CCB, não faça isso, não leva para o ministério, que você vai se arrebentar, como é o triste caso da Ivanete aqui. Certo, Cléo? Certo, e eu te agradeço demais por trazer esse esclarecimento, porque depois aí das lives, né, com você, com a Alane, né, então muitas mulheres acabaram me procurando e elas falam exatamente sobre essas questões delas serem maltratadas, subjugadas, né, o capacho, humilhadas, levar para o ministério e elas ainda serem, assim, pior ainda a situação. Então, isso é porque não existe princípios bíblicos, né? Não existe mesmo evangelho. Então, é melhor que não faça. Onde está, não. Agora, se for dentro de uma instituição séria, né, que realmente vive, confessa Cristo como único suficiente Salvador, aí é outra coisa, é outro departamento. Mas, por favor, realmente não faça, né, se você não tiver numa estrutura que vive, né, e a palavra, no caso.
Exatamente. É mesmo caso, Cléo, por exemplo, tem casos aí de moços, né, que eles fornicam, por exemplo, comete o pecado da fornicação. Se é numa igreja bíblica, é aqui que eu vou falar para uma pessoa, vá conversar com o pastor, você tem que pedir perdão para a igreja, né, e tal, aquela coisa toda que a gente já sabe como é. Se você faz isso dentro da CCB, você destruiu a tua vida. Eles vão te assassinar. Eles vão acabar com o teu psicológico, com a tua esperança, com a fé. Se você tinha possibilidade de crer em Jesus, eles vão destruir ali. Você está dentro do inferno, você perdeu, vão anunciar para a Irmandade, o caso vai rodar e você destruiu. Então, se você é da CCB, você não está numa igreja bíblica, não confesse. Nós temos que confessar os pecados para os nossos irmãos. Ok, mas dentro da CCB não tem cristão. Você vai confessar, eles vão te destruir. Esse negócio de confessar pecado, falar com a igreja, é dentro do contexto de uma igreja bíblica, tá, gente? Isso é bem importante ficar claro. Tá? Querer levar uma vida bíblica dentro de uma seita, você vai se arrebentar, porque ali não é a regra não é a mesma, né? A regra não é a mesma. Exatamente. A autoridade ali não é a Bíblia. Vocês vão se enrolar. Vai por mim. Aí, vamos lá, Cleo. Alguma coisa, Cleo, sobre esse assunto? Não, acho que está bem contemplado, né? Bem ilustrado, bem orientado. Acho que a orientação precisa ser essa mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela tem a boa intenção, ela quer confessar, até porque ela precisou de ajuda, ou porque ela mesma pecou, né? E ela tem uma boa intenção. Mas se a liderança não vive os princípios, vai ser devastador para a alma, para a emoção dela, para o psíquico dela. Então, é melhor que não faça. Não faça. Ou faça, né, com quem pode realmente ajudar. Procure uma igreja bíblica, pelo amor de Deus, gente. Procure uma igreja bíblica. Esse canal só existe para falar isso. Procure uma igreja bíblica. Ô, Cleo, aí você tem um problema, né? Porque a pessoa veio de um contexto CCBiano, de uma seita satânica nível hard, né? E que aprendeu tudo distorcido. Casou com todos os propósitos errados e casou. E agora conheceu o Evangelho. Essa pessoa vai ter consequências. A vida vai ter consequências. Querendo ou não, aquela vida... Eu sempre falo isso. Até ontem um cooperador me ligou e perguntou, Fernando, tudo que você viveu dentro da CCB, você descarta, né? Essa é a preocupação das pessoas. Então quer dizer que não era Deus e tal? E óbvio que eu descarto. Aquilo era uma vida de pecado. Estou falando aqui a parte espiritual. Né? A parte material, você tem a tua história, aquelas coisas, jamais você vai descartar isso. Mas espiritualmente, agregou alguma coisa de valor espiritual? Não, aquilo era uma prática de pecado. A cada dia que eu vivia dentro de uma instituição crendo em algo que é falso, eu estava aumentando em condenação para mim. Deus estava acumulando aquilo como ira. Né? Então, não tem valor negativo aquilo. Então, a pessoa aprendeu totalmente errado. Totalmente errado. Ela vai ter consequências dessa vida de pecado que ela viveu. Né? E uma das consequências agora é que ela é infeliz no casamento e tal. Como reverter essa situação? É normal viver sem ser feliz no casamento? Eu cometi muitos erros, eu sei que muita do que eu estou vivendo é consequência daquilo que eu fiz na seita, sem entender, mas agora eu entendi, mas eu tenho essas marcas de uma escolha errada, do que eu fiz também de errado, de falta de Bíblia. É normal viver sem ser feliz? Como reverter isso? Tá. Primeira coisa, assim, né? A pessoa precisa agradecer a Deus, porque ela foi iluminada pela verdade, né? Então, que bom que ela entendeu que ela fez tudo errado, né? E que está tudo errado. Só que agora, o que ela precisa? Ela precisa entender também o conceito de felicidade, né? Então, nós precisamos trabalhar um pouco esse conceito, né? Vou viver infeliz? Então, eu tenho que entender que o conceito mundano de felicidade
Eu sou feliz quando eu tenho atenção, quando eu sou reconhecida, quando meu marido é romântico, traz bombom para mim todos os dias, flores vermelhas, né? Põe o tapete para eu passar quando eu chego, lava a louça, cuida do bem, enfim, né? Então, aí eu sou feliz. Ou romantismo, ou serviços para mim, então isso vai me dar segurança, isso vai me fazer feliz. Só que isso não sustenta casamento. Isso não é conceito de felicidade bíblica, né? E às vezes até nessas questões, por elas não terem tudo isso, muitas, elas sofrem caladas. Tem o caso de mulheres que sofrem caladas, ficam lá infelizes, e por conta de tradições familiares, sim, elas ficam para o resto da vida. Agora, quando a gente pensa biblicamente, nós precisamos saber qual é o conceito de felicidade, né? E que isso tem a ver com o propósito de Deus para o casamento. Então, não há casamento infeliz, tá? Não há casamento infeliz, porque a felicidade está em estar satisfeita em Deus e não em pessoas e coisas. Então, quando eu estou, né, inclusive como a Alane já até colocou aqui, totalmente desfocada dos propósitos, dos valores, dos princípios, então eu vou buscar a felicidade em coisas e pessoas, porque eu acho que é isso que vai me dar satisfação. Mas, biblicamente, não é isso que me faz feliz. Biblicamente, eu preciso entender que eu sou feliz quando eu estou satisfeita em Deus, porque eu estou obedecendo, porque eu estou cumprindo o propósito dele. Se eu casei errado, se eu casei com a pessoa errada, se eu fiz tudo errado, independentemente do motivo pelo qual eu fiz errado, agora Cristo me regenerou para eu viver na prática das boas obras, as quais ele preparou para que eu vivesse nelas, mesmo antes da fundação do mundo. Então, se agora eu sei de tudo isso, então eu vou fazer o meu casamento, a partir de agora, valer a pena para cumprir aos propósitos pelos quais Deus quis que fosse, que é a glória dele. Então, viver infeliz ou viver feliz depende se você está entendendo essa realidade do propósito e do foco. Então, eu preciso perceber o seguinte, eu vou continuar nesse casamento, porque agora eu sou uma pessoa regenerada, só que agora eu vou entender que eu tenho um papel que é de auxiliadora idônea ao meu esposo, eu tenho funções, Deus tem propósitos para mim, e mesmo que eu tenha errado em tudo que eu fiz anteriormente, eu vou crer que o Espírito Santo me capacita com os recursos que ele me deu, a palavra, a oração, os irmãos, os recursos, e eu vou, a partir de agora, viver o casamento para a glória de Deus e vou, sim, ser feliz por estar no centro da vontade de Deus, mas não amargurada por achar que eu não tenho o que eu quero, quando eu quero, no tempo que eu quero. Acho que seria mais ou menos essa ideia aí, não sei se eu esclareci. Alane, alguma coisa? Eu vou só falar um negocinho que ela falando aí né, da gente se sentir amada, né, de se sentir completa e não em Deus, né, se tornou um pouco comum um livro aí, principalmente no meio, eu vi, né, de perto isso daí, que é aquele livro que chama 5 Linguagens do Amor. Virou meio assim, todo mundo começou a ler e quis se aplicar nessas 5 linguagens do amor. Que no fundo, é puramente essa coisa de completar o amor que não é em Deus. É buscar encher o tanquinho do amor no sentido egoísta do ser, né? O meu marido precisa fazer aquilo para que eu me sinta bem. Ele precisa me dar presentes porque essa é a minha linguagem do amor. Ele precisa me fazer tudo porque é a minha linguagem do amor. Então, não sei, é uma coisa que a gente que foi influenciada, e tem muitas pessoas que estão lendo e elogiam e lá dentro colocam isso como um salvador de casamentos, mas que no fundo alimenta mais uma vez o egocentrismo, né? Voltar para si e voltar para, assim, se afastar mais ainda de Deus.
Perfeito. Eu vou tentar fazer um meio aí, né? Não sei se você me permite. Por exemplo, eu sempre falo que ser homem é muito difícil, porque lá em Efésios tem ordem, é uma ordem, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e tem toda a função que o marido precisa desempenhar enquanto esposo. As mulheres, respeite os seus maridos, né? Agora, Deus, ele se preocupou com essa questão do marido amar a esposa. Ele deu todas as coordenadas, ele deu todas as formas as quais o marido deve amar a esposa. Então, se eu me utilizar desses recursos para atender a proposta dada por Deus, eu não vejo problema nenhum. Agora, se eu buscar esses recursos para encher o meu tanque, eu estou dizendo assim, eu estou vazia, o Espírito Santo não habita em mim, eu não estou satisfeita em Deus, e eu preciso de flor, eu preciso de louça lavada, eu preciso de chocolate, eu preciso, e as pessoas é que vão encher o meu tanque. Ou seja, eu estou totalmente ofendendo a Deus, alimentando o meu eu, o meu ego, o que é contrário à palavra de Deus. É o que é contrário. Então, só para reiterar, se eu faço isso com o propósito de glorificar a Deus, amando e servindo o meu marido por causa do meu amor a Deus e por causa de servir o meu marido ou meu marido a mim, sem problema. Agora, se for para encher o tanque, aí a coisa pega. Muito bem colocado. Então, eu posso usar desses recursos que tem aí, inclusive na literatura, desde que parta aí de uma... passe por um filtro, vamos dizer assim, né? Um filtro gospel não, né? Um filtro cristão, né, Cléo? Por exemplo, se eu ler lá, por exemplo, esse livro aí, As 5 Linguagens do Amor, poxa vida, né? Eu percebi... Georg Camping. Do Georg Camping, né? Isso. Minha esposa gosta desse tempo de qualidade, né? É verdade, ao invés de eu ir lá jogar futebol 3 vezes por semana, eu vou jogar só uma, eu vou ficar aqui com ela. Não há nenhum problema eu ler isso, fazer isso, para a glória de Deus, né? O problema é quando você transforma isso. Não, se eu não tiver isso, não vale a pena viver. Acabou meu casamento. Ou seja, se eu não tiver isso, compensa desobedecer a Deus, como, por exemplo, abandonar meu casamento. Isso é muito grave, né? Se ele não lavar a louça para mim, não ajudar a lavar o chão, eu abandono esse casamento. Ou seja, o chão lavado pelo teu marido é mais importante do que a tua obediência aos mandamentos de Deus. Isso. É assustador, é uma idolatria. Isso. Você colocou um Deus na frente de Deus. Isso. Por exemplo, você como homem, né? Então, você já sabe o que é a prescrição para você. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Conversando, batendo papo, né? Você percebeu, puxa vida, ela gosta. Bom, então, para obedecer a Deus, por amor e obediência a Deus, eu vou fazer o que ela gosta. Entende? Eu vou fazer o que ela gosta. Porque eu fazendo o que ela gosta, eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não estou fazendo para preencher o tanque dela. Eu não estou fazendo para satisfazer os desejos dela. Não estou fazendo, entende? Eu estou fazendo porque eu amo a Deus e sei que isso vai fazer bem. Isso vai culminar na minha obediência a Deus. Acho que você perdeu, né, Alane? Gente, eu fui salvar ali os meus meninos. Eles estavam num momento de urgência. Mas eu coloquei bem alto, eu escutei tudinho. Tá. Então tá bom. E você foi lá fazer o juiz de paz, mas conseguiu captar a ideia aqui, tá bom. Eu fui separar, ajudar ali a creche, que tá um pouco agitada. Alane, eu queria parar um pouco essa live aqui para vocês responderem essa pergunta para mim. Teve uma irmã que está aqui, ela está perguntando, ela está ouvindo tudo isso aqui e eu acho que ela chegou na pergunta principal.
né? Então, como eu faço para ser salvo? Já que não é moralista, já não é que vai lá e faz que você pode, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu preciso ser salva. Como eu faço para ser salva? Essa é a pergunta. Eu queria que você pregasse o evangelho aí em alguns segundos aí, Cléo. E Alane também, por favor. Legal. Quer começar, Alane? Não, pode começar, por Tá favor. bom. Tá bom. Como que eu faço para ser salvo? Primeiro aspecto, né? Eu preciso entender a minha condição. Eu vou fazer muito resumido, viu, Fernando? Porque senão É eu resumido. ficaria É isso aí. até a tarde, tá? Então, Aí nós vamos lá. passamos a noite aqui. Primeiro ponto, eu preciso entender que eu sou herança em Adão. Então, o meu protótipo original é Adão. Em Adão, eu pequei. Se eu pequei em Adão, eu nasci destinada à ira de Deus, conforme Gênesis capítulo 3, lá nos versículos 23 e 24. Eu nasci fora do contexto do jardim. De acordo com Colossenses 3, eu nasci inimiga de Deus. De acordo com Efésios 2:1, Deus me deu vida, eu estando morta, então eu nasci morta no meu delito, no meu pecado. Isaías 59:2, as nossas transgressões nos separam de Deus, os nossos pecados encobrem a face de Deus de nós não conseguimos nos relacionar e ter intimidade com Deus. Então eu preciso entender que eu, por mim mesma, de acordo com Romanos 3, 10, 11, 12, eu não busco a Deus, eu não sou justa, eu não entendo Deus, eu estou extraviada, eu estou separada do Senhor. Uma vez que o Espírito Santo trouxe essa verdade, eu entendi isso, eu compreendi que a palavra de Deus está correta, é sinônimo de que o Espírito Santo está me regenerando. Por quê? Porque certamente Deus me chama para o arrependimento. Quando Deus me chama para o arrependimento, então eu concordo com essa verdade, eu admito que eu sou pecadora, eu confesso que eu estou em estado de depravação total, moral e absoluta, que para mim não há salvação pelo meu mérito, eu não consigo me salvar sozinha, eu não consigo fazer nada que agrade a Deus, porque todas as minhas obras de justiça são tidas como trapos de imundícia, de acordo com Isaías. Então, eu entendi essa verdade e eu entendo que só há uma possibilidade. Essa possibilidade está numa pessoa que cumpriu total e absolutamente o propósito de Deus de obediência. Foi 100% Deus, 100% homem, cumpriu total e absolutamente os propósitos sem ter pecado. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha única resposta, ele é a minha única solução, ele é a minha única alternativa. Crendo nele como meu único suficiente Salvador, então eu confesso o pecado, eu me arrependo, eu peço perdão e eu convido o Espírito Santo para habitar em mim. Ele me sela, de acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele me sela, eu sou selada, ali eu sou posicionalmente santificada, eu já sou contada na glória. Então, ali eu me converti, aliás, ali Deus me converteu, Deus me trouxe a luz, Deus me selou e Deus me guardou para ele. Então, eu estou livre da condenação. Então, eu sou justificada, declarada justa por Deus. Não há mais condenação para mim. Então, agora eu vou desenvolver a santificação progressiva. Ou seja, pelo Espírito Santo na minha vida, eu agora vou viver esse casamento que Deus propôs para mim. Então, porque agora eu tenho o Espírito Santo, então eu vou ser esposa submissa, eu vou amar o meu marido, eu vou respeitar o meu marido, porque eu amo a Deus, porque ele me salvou, porque ele me regenerou, porque ele me justificou, e essa luta vai ser até a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, Alane? Maravilhoso, 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 maravilhoso. Perfeito. Eu não usaria adicionar nada. A única
se eu pudesse falar uma pequena frase, né? Precisar, porque você falou isso, tá tudo bem explicadinho, Cléo. É que você começou falando assim, nós estávamos representados, nosso representante Adão, né? E nós nascemos esse pecado por conta disso. E a solução, né? A salvação também está no último Adão. Né? Então, quando Cristo ele está ali derramando sangue na cruz, ele está também nos representando. Isso é importante, porque muitas pessoas acham injusto Deus ter feito com que o ser humano, então, nascesse no pecado. Mas ele também trouxe o último Adão que nos representou. Então, é só essa pequena, realmente, só uma pequena precisão para algumas pessoas que, às vezes, elas ficam meio inquietas. Isso está lá em Romanos, tudo isso que você falou, Romanos, capítulo 5, dos versículos 12 em diante, para quem quiser, tiver dúvida, exatamente isso. Do mesmo jeito que Adão pecou, Cristo veio. Adão não obedeceu total e parcialmente, Cristo veio, obedeceu total e parcialmente. Ele só lê Romanos, capítulo 5, que fica bem esclarecido. Gente, isso é maravilhoso, né? É fora do sério. E ela perguntou aqui, então, como faço para ser salvo? E a coisa que mais nos assombra é que Deus quer te salvar, né? O John Bunyan escreveu algo que eu vou ler para vocês aqui, que é uma das frases favoritas minha, desses puritanos que eu tanto amo, né? John Bunyan escreveu assim, ver um príncipe rogar a um mendigo que aceite uma esmola é uma coisa estranha. Ver um rei rogar a um traidor que aceite clemência é uma cena ainda mais estranha. Mas ver Deus rogar a um pecador que ouça Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato, com o coração e um céu repleto de graças para te dar e dar a todos aqueles que vêm a ele, essa é uma cena assombrosa aos próprios anjos. É assustador, né? Isso que a Cleo está fazendo é o próprio Deus rogando para você, desgraçado pecador, inimigo dele. Olha, eu tenho clemência, eu tenho perdão para você. Eu tenho um céu inteiro, repleto de graça para te dar. Aceite, pecador miserável, a minha graça. Recusar essa salvação, recusar Cristo crucificado, não tem pecado mais abominável do que esse, mas ele quer te salvar. É assustador. Você pecou contra ele, você é um traidor, você é um miserável, você é digno de toda a ira de Deus. Mas ele está como rei soberano que não precisa de você para nada, ele está implorando para você, aceite o meu perdão, olhe para a cruz, eu morri por você, aceite. Até os anjos atentam à igreja e eles estão dizendo, o que é isso? É maravilhoso, né? Gente, vamos lá. Essa pergunta, ela ficou bem no meio da live aqui, viu, Cléo? E acho que ela vai fazer igual a escrita dos judeus. Como é que é o nome daquela escrita dos judeus que não tem uma sequência? Ele escreve... não é paralelismo, eu esqueci o nome, gente. Enfim. Eu esqueci o nome dessa linguagem. Os gregos, os judeus escrevem assim, né? No meio que fica o sanduíche da coisa, tudo volta para o meio. O texto dele tem em cima, tem a parte de baixo, mas o recheio, onde eles querem chegar, o objetivo da conversa deles fica no meio e não no final, né? Tem um nome para isso, eu esqueci. Eu não sei o nome. É a literatura judaica. Eles não escrevem, nós deixamos a conclusão para o final, né? Nós lá no final que nós mostramos o... Não, aqui fica no meio. O judeu escreve de cima, depois pega de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, e a conclusão fica no meio do texto. Por isso que é difícil você entender o judeu escrevendo. E tem o nome disso, eu esqueci o nome. Mas, enfim, vamos lá para a pergunta. Tem uma pergunta aqui que a irmã fez, que eu gostei muito dela. Deixa eu ver se eu acho aqui, não. Fernando, por favor, pergunte quando o marido... Deixa eu colocar aqui na tela. Fernando, por favor, pergunte quando o marido entende que é necessário esses subterfúgios para suster o casamento. Ele só fica bem se dou todos os suprimentos que cobrem o vazio dele. O marido exige isso. Pelo jeito, não é cristão.
Como lida com isso, Cléo do céu? O Cléo, a gente né, pergunta que está vindo, se quiser responder em outro momento, não tem problema, tá? Não, é tranquilo. Eu só fico preocupada, né? Que a gente tem que... Eu lembrei do nome. É quiasmo o nome disso. É Ah, quiasmo. o que é? Ah, É o tá. famoso quiasmo, né? No meio que fica ali. Então, essa explicação sua sobre o que é salvação, que vai ficar no meio da live aqui, eu acho que é o quiasmo, é o recheio, toda live tem que fluir daqui, né? Como faço para ser salva? Perfeito, muito bom. Essa pergunta parece que ela continua, né, Fernando? Eu precisaria ver se tem mais algum detalhe, que eu estou com uma dúvida nos subterfúgios aí, sabe? Cléo, então eu não vi, mas vamos colocar aqui. Vamos supor que, sei lá, o camarada faz exigências sexuais para a mulher, por exemplo, entende? E a mulher não se sente bem com isso, mas ele é o cabeça. Como é que ela lida com isso? Não, ela não está falando isso, eu que estou inventando aqui. Como que a mulher lida com isso? É algo bem pesado. Tá. Bom, é por isso que eu fiquei aí em dúvida na questão dos subterfúgios, né? Porque esses subterfúgios, né, se o casamento estiver relacionado com as questões sexuais, então a gente tem que trabalhar várias nuances aí, tá bom? Então, a relação, vou falar aqui então, né, de relação sexual, tudo bem? Pode ser? É essa a ideia? Pode ser. Se não for Pode ser? sexual, ou a pessoa tiver assunto sobre outra coisa específica, pode escrever aqui também que a gente pergunta. Eu vou entender que seja aqui um caso. Então, por exemplo, Tá. é importante identificar, no caso do marido, se o que ele propõe de fato é pecaminoso, tá? Então, como que eu sei isso? Por exemplo, sexo anal é pecaminoso. Tudo que ofende a esposa no sentido de não ser bíblico é pecaminoso, porque às vezes ele quer algum tipo de carícia, ele quer algum aspecto ali na relação que não é pecaminoso, mas ela não gosta, ela não quer fazer aquilo, então ela se ofende, porque ela está dificultando suprir uma necessidade do esposo, porque ela simplesmente não gosta. Então, aí, ela precisa, eu acho que é importante identificar, né, o que de fato não pode ser utilizado, tá? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado aqui na questão do egoísmo. Ele pode estar sendo egoísta, querendo coisas que são pecaminosas. E não, ela não pode, ela não deve. Por quê? Porque ela vai ofender a Deus. Mas ele pode estar querendo coisas que não são pecaminosas, mas ela entende que é errado. Entende? Então, se não é pecaminoso, são coisas que dá para ela fazer, então ela precisa atender. Agora, a preocupação aqui tem que ser o egoísmo para os dois lados e identificar o que é e o que não é pecado. Eu já atendi casos de marido, né, mulheres casadas aí com 12 anos, em que ela carregava a culpa, assim, pesada, e que ela não contava para ninguém, porque o esposo queria umas coisas, né, apimentar a relação, que eram absurdas mesmo, eu não vou nem citar. E ela não atendia. E ele dizia que ela era louca e que ela era fora do padrão. E ela acreditou naquilo, que ela era fora do padrão, que ela era que era errada, e ela sofria. Quando ela foi mencionar as exigências de satisfação, os subterfúgios dele, eu identifiquei que ele tinha uma disfunção sexual pecaminosa grave. Entende? Então, o que precisa? Precisa de ser tratado. É pecado, desvio de conduta. Então, é difícil você tratar o caso respondendo assim, de uma forma simplória, porque eu preciso, não que não é para ser dito aqui, tá bom? Eu só estou colocando assim a complexidade que é
para a gente não aconselhar errado. Eu preciso saber o que de fato acontece com o que de fato acontece com o outro, para saber o que é pecado, o que não é, onde está errado, onde pode ser alinhado, onde pode ser ajustado, né? Agora, o que foge do padrão bíblico, não, aí é egoísmo da parte que está exigindo, mas eu preciso saber o que é que está acontecendo. Dá para entender mais ou menos aí? Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Alane? Não, e mesmo porque, né, essa parte aí, Cléo, é uma parte que elas têm, nós, né, tivemos muita dificuldade. Acho que a nossa geração é uma geração de transição, porque a gente teve acesso à internet e a materiais ilícitos, então os dois, né, como eles não têm noção alguma, né, é um assunto tabu, que não se fala nem em casa, nem na igreja, e você vê às vezes um pouco na escola, mas você tem muitas dúvidas, então você vai para o casamento com essa sem saber o que fazer, e a internet na minha geração, acho que na geração do Fernando, que é um pouco mais novo também, foi uma geração que foi ser formada na internet, com material ilícito, com ideias ilícitas, com um modelo de relacionamento e que é o mundano. Então, é uma coisa muito complicada, né? Esse agradar ou essa performance esperada, porque não é nunca bíblica e muito, né, para não ser mais explícito, muito mundana. Perfeito. Tá. É legal até você tocar nesse ponto, Alana, que falando a gente vai lembrando, né? Eu tive situações que as mulheres, elas achavam assim, que dentro do quarto, a hora que fechou a porta, iniciou ali né, a ação sexual, Deus fica do lado de fora, porque o ato é pecaminoso. Ou seja, para elas, sexo é pecado. E a gente precisa entender, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 31, com as referências de Gênesis 1, 28 e 27, que Deus é que criou o sexo, e ele é bom, e ele precisa ser desfrutado. Ele é também para o prazer de ambos, e ambos precisam desfrutar reciprocamente desse prazer. E através do sexo, sim, Deus é glorificado. E por isso que precisa ser conversado, ensinado, discutido, exposto às dificuldades, para que tudo seja alinhado aos princípios e padrões de Deus. Por exemplo, se você for ler Cantares, você tem todas as instruções ali. Você vai ver aquilo ali, você vai falar assim, o que é isso aqui? Isso aqui são orientações bíblicas de um relacionamento. Então, a gente precisa, né, ter informações bíblicas, sim, corretas, porque Deus é glorificado através do sexo, dentro do que ele definiu como proposta para o sexo. A Joyce pergunta assim, pela minha vontade, eu já... Não pergunta, na verdade, ela propõe aqui. Pela minha vontade, eu já estava em uma igreja bíblica há tempo, mas por causa do meu esposo, que ainda é idólatra à CCB e não compreende o evangelho, eu o acompanho na CCB. Essa postura, Cléo, ela está correta? Eu acompanho para honrar o meu esposo, eu vou para uma seita. Eu devo acompanhar? Como agir nessa situação, Cléo e Alana? Tá, legal. O que acontece, né? Acho que eu não sei se foi com você, Fernando, a gente até esbarrou nesse assunto em algum momento aí. Então, existe um princípio lá em Hebreus, né, que eu acho que vocês lembram, né, se eu não tiver com a minha memória me traindo, Hebreus 12, 5, 12, 18, 12, 15, alguma coisa assim, né? Que fala assim, e não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, você olha para isso, é Hebreus 10, 25, tá? Hebreus 10, 25. E você olha para isso e você fala assim, bom, eu, como esposa aqui, né, de um CCB, ele não vai para a CCB, não é convertido, e o que eu faço? Pode ser que ele proíba, e pode ser que ele não proíba.
Então, vamos pensar no caso da proibição. Ele não admite que eu vá. Ele não admite que eu vá por um tempo, ele não admite que eu vá todos os domingos, ele não... Como que é? Ele não quer que eu vá. Eu preciso identificar isso, porque se eu não identificar e trabalhar isso, eu vou usar isso em benefício próprio. Aí eu vou quebrar o princípio do respeito lá de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e o 31. Então, eu preciso entender bem para eu não, por um discurso religioso e espiritual, pecar contra Deus achando que eu estou certa, tá? Então, vamos pensar na seguinte possibilidade. O marido não quer que eu vá todos os domingos. Mulheres, respeite os seus maridos. Ele não está te proibindo de ir à igreja. Mas um domingo ou outro, ou sei lá que dia, ele quer a sua companhia. Respeite o seu marido. Vá aos domingos permitidos e os domingos que ele quer a sua presença, por alguma razão, fique com ele. Respeite seu marido. O marido não quer que eu vá nunca. Ele não quer que eu frequente na igreja. De jeito nenhum. Mulheres, respeite o seu marido no Senhor. No Senhor. Então, se ele está me levando a pecar, então eu vou generosa, gentilmente, sem briga, sem animosidade, explicar para ele, olha, eu gostaria muito de atender a sua ordem, você sabe que eu respeito você, eu quero o melhor para a sua vida, mas isso que você está me pedindo fere um princípio da palavra de Deus que eu não posso obedecer. A gente pode até negociar isso, a gente pode conversar sobre isso, mas obedecer você nessa questão eu não posso, porque acima dessa orientação, eu tenho a orientação de Deus que eu não posso deixar de congregar. Então, isso não pode ser feito a ferro e fogo, mas isso precisa fazer de forma muito tranquila. Eu citei aqui o exemplo, né, em algum momento, do Naamã, né, quando ele se converteu, e ele tinha aqui no templo pagão. E ele orou que quando ele estivesse lá, que o joelho dele estaria curvado, mas não o coração dele para aqueles ídolos pagãos, né? Então, quando eu faço pela motivação de glorificar a Deus, eu preciso ter consenso, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ter tolerância, no sentido de não usar um erro do meu irmão para que eu também fira o princípio da palavra de Deus. Então, eu acho que é muito essa questão de análise do texto no contexto, para você realmente estar fazendo no temor e amor, com o propósito de glorificar Deus, e não para satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo egoísta. Perfeito. Alane? Sim, porque pode ter, esse conflito egoísta pode ser tanto de um lado quanto do outro, né? A gente pode não querer nos expor a, de repente, ser criticada, avaliada, falada pelo outro, você está numa outra igreja, e a gente permanece nisso, dizendo, então meu marido não quer, eu vou ficar aqui? Esse é o ponto. Isso acontece muito, Cléo. Boa parte das pessoas que estão falando isso, na verdade, ela não quer ter todas as consequências que ela vai ter como cristã de ter que ir para uma igreja bíblica, de ter que ser rejeitada pelo povo da CCB, ela joga a culpa no marido. É o meu marido. Na verdade, ela que está desinteressada mesmo em buscar o Senhor e honrar a Deus numa igreja bíblica. Continua, Alane. Perfeita a tua colocação. Que eu vejo que isso é bem frequente, né? Não é fácil. Você, se com o marido indo, né, os dois convertidos, já não é fácil essa rejeição, esse abandono, você ir sozinha, por amor a Deus, estar disposta a passar por isso é realmente mais desafiador. Então, que a gente não se esconda nesse por respeito ao meu marido, ou então para não comprar uma briga com ele, para não desunir a família, eu vou ficar aqui por enquanto, eu vou com ele. Então, a gente pode sim nos escorar, usar isso de bengala para que a gente ande por muito tempo. E no outro sentido também, a gente não pode, né, confrontar de uma vez e, às vezes, impedir o agir do Espírito Santo, porque, às vezes, a gente vai com muita força, bate e a pessoa, depois, por revolta, acaba não querendo nem ouvir a gente. Então, é só ter esse cuidado aí de não... não tá indo por quê? Vai continuar indo com ele por qual razão, né? O que a gente está buscando? Tá, eu quero também, eu gosto sempre de fundamentar biblicamente, né? Deixar o texto disso que você falou, Alane, 1 Pedro 3,17. O que ele fala?
Porque se for da vontade de Deus, é melhor você sofrer praticando o que é bom do que praticando o que é mal. Então, eu preciso entender qual é a vontade de Deus e o que é bom e o que é mal. Então, pela vontade de Deus, eu pratico o bem, né? E não o mal. E eu vou sofrer. De alguma forma, eu vou sofrer as consequências. Não é porque eu estou fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus que eu estou livre de sofrimento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É fazendo a vontade de Deus que a gente sabe que é sofrer e padecer. Acho que é o que a gente sabe que tá fazendo certo é quando tá fazendo, tá dando. O povo tá criticando, falando, aí eles falam assim: acho que eu tô fazendo o que é certo mesmo. Se a Globo tá me criticando, então eu tô certo. Guardadas as proporções, tá, gente? Só para trazer um humor aí. É isso aí. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui, que eu queria colocar ela. Cadê o ser abençoada? Essa aqui. O que é submissão bíblica? É ilimitada? É cega? Ou seja, o cara manda, eu faço e vou embora, até as últimas consequências. O que é essa submissão bíblica, Cleo? Tá. Esse daí é a submissão, né, da mulher capacho, né? Capaz. Mulher capacho. Ele manda e eu faço, né? E se eu não fizer, eu que estou errada, né? Então, lembrando lá, voltando para Gênesis 2:18, né? Eu preciso entender o quê? Eu preciso entender que eu sou auxílio para o meu esposo. Auxílio. Então, eu vou desenvolver a minha função, eu não posso perder isso de vista, para que tudo para o meu marido, sim, seja mais importante. Por mais agressivo que isso possa me soar, foi para isso que eu fui criada. Eu fui criada para ser a facilitadora na vida do meu marido. E é engraçado porque essa questão da submissão esbarra, porque as mulheres falam assim: como que você quer que eu seja submissa para um marido que não tem iniciativa, para um marido banana, para um marido que se eu não fizer tudo a casa cai, ele não tem espírito de liderança, eu sou muito mais rápida do que ele, eu não aguento. A gente vê muito essas questões. Por quê? Porque nós não conseguimos entender que Deus me fez totalmente diferente dele em todos os aspectos. A única coisa que nós temos em comum é que somos da mesma espécie, a espécie humana, né? Somos originárias do mesmo produto genético, do mesmo material genético. Mas as nossas funções, elas são totalmente distintas, tá? Então, eu preciso entender isso. Eu vim diferente mesmo, eu sou emocionalmente diferente, a minha mente funciona diferente, e é exatamente por isso que nós estamos juntos, porque sim, nós vamos completar um ao outro. Filho não completa a família, tá? Presta bem atenção nisso. Filho não completa a família. Filho expande a família. O homem e a mulher, um completa o outro, exatamente porque o homem tem o que ela não tem e ela tem o que ele não tem. Por isso que ela vai ajudar ele, por isso que um vai auxiliar o outro. Então, eu preciso pensar nessas funções vitais e distintas para a manutenção do propósito do casamento. Então, a submissão é algo cego? Não, não é. A mulher é capaz, ele manda e ela obedece? Não, não é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Trindade, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, eles harmonicamente realizam os propósitos sem ninguém querer passar por cima do papel do outro, sem briga, sem contenda. Então, nós precisamos que o marido seja um líder cristão, entenda o propósito e a missão dele como cristão de glorificar a Deus, eu entendo o meu, e juntos no Senhor, nós desenvolvemos um trabalho de equipe onde os dois têm a mesma visão, glorificar a Deus. Então, não dá para ele querer dizer assim, não, porque aqui em casa quem manda sou eu, e se você for
inteligente, você obedece. Né? Se você tem cabeça, você obedece. Né? Não é assim que funciona. Isso é autoritarismo, isso é falta de amor, isso é falta de conhecimento bíblico. Então, ele vai delegar funções a ela. Ele pode delegar a função que ele quiser para ela, desde que ele não se acovarde no seu papel. Então, tudo que é função que ele delegar a ela para facilitar a vida dos dois, para ambos como família glorificar a Deus, ok. Não tem crise nisso. Não tem desvio de função, não tem desvio de papel, não tem briga. Né? Por quê? Porque ele está delegando, ele vai me proteger, eu vou para o auxílio e juntos no Senhor nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem pedido e tem exigido de cada um de nós, tá? Esses princípios que eu estou falando, né, tem a ver com a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Lembra? Deus criou o homem primeiro. Ele viu que o homem precisava de uma auxiliadora. Isso está em 1 Coríntios 11, 9, 10, 8, 9, 11. E também em 12 vai reiterar. Efésios 5, 22, 23. Então, tudo isso é feito no Senhor, tá? E é por isso que eu preciso amar a Deus, amar os propósitos dele, entender o porquê o casamento foi feito, por que ele foi instituído, para que ele foi instituído. E aí, se os dois são cristãos e os dois se submetem à palavra de Deus, não tem como ter conflito. Não tem como ter conflito. Tá? Fernando, eu posso acrescentar aqui? Claro, cara. A aventura. Porque, às vezes, dentro dessa pergunta, pode vir duas outras perguntas, né? Uma elas perguntam muito para mim assim, mas, Cléo, porque aí elas querem um jeitinho para escapar. Elas falam assim, deixa eu te falar uma coisa, meu marido não é cristão, eu tenho que obedecer? Né? Aí o que acontece? A submissão, ela não está vinculada ao caráter do marido, tá? Não está vinculada à conversão do marido. A submissão, ela está vinculada à posição do marido. Qual é a posição? Ele é o cabeça do lar. Então, o respeito que eu vou ter que manifestar a ele, não é se ele faz certo ou errado, se ele é crente ou não, mas é porque Deus deu a ele essa posição de cabeça no lar. Então, eu respeito a posição, você percebe? É eu com Deus, E o marido, ele não tem que conquistar o meu respeito, tá? Tem umas que falam assim, não, se ele quiser, ele que conquiste, porque eu sou o reflexo dele, o que ele fizer, eu vou fazer também, né? Então, ele que lute. Seríssimo isso. Por que isso é sério? Porque eu não vou ser submissa em relação a ele. Eu sou submissa ao posicionamento dado por Deus a ele. Então, não é ele que lute, é eu que lute para obedecer e agradar a Deus. Eu que lute para realmente manifestar a glória de Deus em mim, respeitando e honrando a posição que meu marido tem. Eu não posso ficar cortando ele na hora dele falar. Enfim, é respeito ao meu marido. Eu que lute para desempenhar bem o meu papel, porque senão, sim, eu estou frita e eu posso ser disciplinada por isso. Não está ligado à pessoa, mas à posição que Deus colocou, né? Isso dá para fazer um link aqui, porque as pessoas também falam assim, né? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Aí, querendo escapar do mandamento de Deus, a pessoa fala, não, mas o meu marido e eu, não foi Deus que uniu. Eu não busquei palavra, não foi Deus que nos uniu, mas o que Deus uniu aqui não é aquele fulana com essa ciclana. A união é o casamento. Não é você com aquele. É o casamento. Se casou, não interessa como casou. O casamento é
a união que Deus uniu, é o casamento, a instituição, e não a Cleo com o marido dela, né? Então, as pessoas querendo escapar, eles querem individualizar. Não, eu casei com a fulana, mas na verdade não foi confirmado por Deus. Então, eu posso separar porque não foi Deus que uniu. Mas quando fala Deus uniu, não é o fulano com o Beltrano, é a instituição casamento, né? Fernando, certo? Oi. você quer tocar nesse assunto aí? Ô, Cléo, eu temo que o nosso tempo, para mim, eu falei que ia até meia-noite, né? Mas eu estava brincando, eu não posso. Nós vamos continuar, Cléo, nós vamos continuar, e tem muito assunto aqui, né? A Michelle até falou Eu aqui. só queria trabalhar essa questão do unir aí, Tá. só do unir. Esse sentido de unir no casamento não é uma união jurídica, não é jurídico. Até porque na época, no contexto hebraico, judaico, né, não existia a forma jurídica como ela é colocada hoje. Essa união, ela é carne. Se Deus fez macho e fêmea, então, quando ele fala de unir, né, uma só carne, é esse vínculo, literalmente, da penetração. Eu preciso entender isso. Como que um papel, como que uma letra, ela separa essa união? Então, além de não conseguir separar, por causa dessa união macho e fêmea, no ato sexual, o homem que tenta fazer alguma coisa contra isso, sim, ele vai ofender a Deus. Por quê? Porque, além de não ter como, ele vai agregar valores espirituais escusos para o seu casamento. Então, esse unir é exatamente isso. É uma união física, emocional e espiritual. Ela não tem a ver com o jurídico. Pesado, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que deita com uma prostituta faz corpo com uma prostituta. União, exatamente. Se torna um só corpo. Exatamente. Cara, forte. E posso fazer só falar uma coisa? E acho que é isso aí, é muito importante a gente entender, porque hoje em dia o que é dito para nós em relação à submissão, e as mulheres têm tanta dificuldade para entender isso, é porque quando se fala de submissão da mulher em relação ao homem, pensa que são em todos os aspectos, né? A mulher não tem dificuldade de ser submissa ao seu chefe, no trabalho dela, mas tem, né? E ela não teve nenhuma união, espero, com ele carnal, mas ser submissa a seu marido é uma coisa, assim, impensável. Mas chega no trabalho... Sim. E o cara pode ser bíblico ou não, o chefe pode ser bíblico ou não, né, Alane? Pode ser crente, não pode ser crente, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, ele tá pedindo para ela fazer algo que é contra a lei, mas eu tenho que obedecer, porque é o meu trabalho. Aí o marido dela, aí você tem que ver que não foi Deus que confirmou. Caramba, hein? Você vê, nossa, aí você vai vasculhando o coração, você vê que Deus não é senhor dela, o Deus dela é o dinheiro, é a posição, é o status, é ela mesma, e nunca foi o senhor. É pesado, né? Pesado. Bem isso. Fácil ser crente. Eu tinha pensado nisso, né? A pessoa se revolta, né? As feministas, né? Não, Deus me livre de ser submissa. A única coisa que aconteceu é que ela deixou de ser submissa em casa para ser submissa no emprego, né? E acha que está feliz, né? E acha que está feliz. Empoderada. Isso. Ok, tá bom. Tá bom. Gente, foi um prazer falar com vocês. Alane, você fica com nós? Você fica com nós na próxima ou não? Fico? Quando que é? Quarta-feira, 11 horas. Tá bom. Mas não na próxima, tá? Daqui 15 dias. A gente conversa, não tem problema. Quando você puder, Cláudia. Obrigado pelo convite. Que isso. É uma honra você estar com nós aqui. Alane, Cléo, Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima. Pode se despedir do povo aí, Cléo e Alane. Eu agradeço também, né, pela oportunidade rica da gente poder contribuir em algum aspecto. Eu sei que muitas vezes o que a gente fala aqui não é o que as pessoas querem ouvir, nem o que elas gostam,
incomoda muito, mas a gente precisa, né, ter coragem suficiente para mostrar aquilo que a palavra de Deus fundamenta. E eu me sinto privilegiada, apesar de ser avaliada, julgada como louca, mas é um privilégio e uma honra estar aqui com vocês, tá bom? E estou aí à disposição. Um beijo para todos. Tchau, Cléo. Fica com Deus. Lani? Também agradeço pelo convite, pela honra. Aprender com a Cléo, todo mundo aprende, né? Então, é um presente. Tô aprendendo. Ô, Alane, passa o teu Insta aqui para nós. Fala aí para o pessoal te seguir aqui também. Tá bom. Arroba, né? Alane Deschamps 7. Eu vou tirar esse 7 daí, viu, Fernando? Não, o 7 é o número do milagre. Você tá doida? Alane... a Cléo tá olhando aqui sem entender nada. Ela não entende o mistério do 7. Não entende, ela não sabe o que é isso, não. Muito carnal, a Cléo, muito carnal. Alane Deschamps, eu tô escrevendo aqui. Deschamps, igual o meu sobrenome aí, sabe? Alane Deschamps, 7. 7. Isso aqui era do tempo que você era profeta. Era profeta, era profecia que ia dar certo. É o mistério do 7, gente. Vocês não entenderam, mas é o mistério do 7. Deus abençoe grandemente, Fernando. Deus abençoe, Alane. Fique com Deus até quarta da outra quarta. Tá bom, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, Alane. Até. Gente do céu, que tarde, hein? Que tarde, né? Que manhã e tarde, né? Nós passamos aqui a viração do dia, junto com essas irmãs aqui, tratando desse assunto tão maravilhoso. E teve uma irmã que fez uma pergunta, esqueci de falar com a Cléo, mas fica para a próxima, sobre o que é mandamento. Essa pergunta é boa, né? Porque para um CCB, o que é mandamento? Tudo que os anciãos falam para mim lá fazer, para mim é um mandamento. Como achar os mandamentos de Deus na Bíblia? Onde está o mandamento? Dá uma live também, para nós aí conhecer a Bíblia, ler a Bíblia de forma correta. A Veridiana está perguntando, ambas são ex-CCB? Não, só a Lani. A Lani era CCB, a Cléo não. A Cléo foi a família, o Nata e a esposa que estão sendo discipulada pela Cléo, né? E encontraram a Cléo dentro de uma igreja presbiteriana, e a Cléo tem ajudado essas irmãs que vêm de contextos aí de seitas, como a congregação, e ela ajuda, faz esse trabalho com essas irmãs de discipulado, de ensinar as doutrinas, de andar junto com essas irmãs, um trabalho maravilhoso. E o Nata indicou ela, e ela está nos ajudando aqui também nesse trabalho. Isso, um dos meus objetivos com tudo isso é vocês verem a necessidade que nós temos de andar com pessoas cristãs. Nós que viemos desse contexto CCB, nós não acreditamos que existe cristão, não é? Aí você foi enganado dentro da CCB, então se a CCB está errado, tudo está errado, nada mais presta, inclusive a Bíblia, inclusive Deus. Essa é a mente do CCB. E meu trabalho é dizer para vocês, não, vocês não conhecem o cristianismo. Existem pessoas cristãs. As portas do inferno não prevaleceu contra a igreja de Cristo. A igreja está aí. Existem pessoas que foram regeneradas e que têm um novo coração e que amam o Senhor e que amam a palavra. Ok? E a Cléo é um exemplo disso que eu trouxe aqui para vocês verem como nós precisamos de andar com irmãos cristãos, exortando uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que ninguém endureça o coração pelo engano do pecado. A Cléo tem Instagram? Tem, a Cléo tem Instagram. Qual que é o Instagram da Cléo? Deixa eu colocar aqui. Ô, Cléo, fala para nós aí qual que é o teu Instagram. É @Cléo Peixoto. Cléo, @Cléo Pchoto, né? Peixoto. Peixotos, com CH e não tem I. Aí, isso, né? Aí, tá aí, gente. Deus abençoe, Cléo. Isso aí, gente. Tá aí Eu preciso ir. Foi uma alegria estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.